Seja bem-vindo ao canal Biomed em Ação. No podcast de hoje, eu vou falar um pouco sobre o papel do biomédico no diagnóstico por imagem. E você vai ver quais são as funções específicas do biomédico e também aquelas atividades relacionadas ao diagnóstico por imagem que são vetadas ao biomédico. E se você gosta bastante desse assunto, se interessa pela área de imaginologia, também gosta da saúde e algumas dicas de estudo, acompanhe o meu canal, pois todas as semanas tem conteúdos novos aqui. O biomédico é um profissional que atua entre a biologia e a medicina e tem um amplo campo de atuação. E a sua formação possibilita a manipulação de micro-organismos, que podem virar medicamentos, a realização de exames de biologia molecular, pesquisa e desenvolvimento de produtos derivados de biotecnologia e a participação na perícia de crimes por meio da análise de tecidos. E uma das habilitações do biomédico é a imaginologia, que é o diagnóstico por imagem, e é uma área que está em bastante desenvolvimento. E nessa área de diagnóstico por imagem, o biomédico realiza exames como ressonância magnética, tomografia computadorizada, radioterapia e radiologia médica em geral. E o papel do biomédico é importantíssimo para garantir um diagnóstico adequado aos pacientes por meio da correta aquisição e manipulação das imagens que serão depois enviadas para laudo médico. E no diagnóstico por imagem, esse profissional, o biomédico, se envolve com diversas atividades, entre elas como a preparação do paciente durante o exame, passando instruções e informações para o paciente. E também é responsável pela operação dos equipamentos e pelo processamento das imagens, com a utilização de recursos que são possíveis melhorar a visualização de lesões e estruturas anatômicas e também extrair parâmetros quantitativos. E o biomédico, ele se relaciona muito com a equipe médica. Então, é muito importante a comunicação com a equipe médica, pois ele passa as informações dos exames de imagem para os médicos radiologistas e responde qualquer dúvida que possa surgir, tanto do médico quanto do biomédico, que pode ter dúvidas em relação ao exame e também como as imagens devem ser processadas. Então, o médico e o biomédico, eles trabalham muito em equipe e um depende do outro. Vou falar agora da parte mais importante de qualquer exame de diagnóstico por imagem e também de outras áreas que você queira atuar, que é a chamada anamnese. E a anamnese é o primeiro contato que você tem com o paciente e são determinadas perguntas que você deve perguntar. Algumas podem ser óbvias, porém é o passo mais importante para se dar procedimento ao exame que será feito. E o principal é perguntar a queixa do paciente, o porquê que ele vai realizar aquele exame. No caso do diagnóstico por imagem, é muito necessário o pedido médico, senão o paciente ele não realiza aquele exame de diagnóstico por imagem. E ele precisa dizer, o paciente, as suas queixas e o que levou ele a estar ali para realizar. E há muitas perguntas específicas que estão na anamnese e geralmente é o técnico de enfermagem que realiza essa anamnese com o paciente. Ele chama o paciente,
faz a verificação dos seus dados na pulseira que o paciente utiliza, como nome, data de nascimento, dia que nasceu, todas essas informações completas para se certificar de que realmente é aquele paciente que irá realizar aquele exame, para não haver confusão, mesmo porque outro paciente pode ter um nome parecido, uma data de nascimento parecida. Então essa checagem, ela é muito importante. E depois de realizada a anamnese, dentre as perguntas há também se o paciente já realizou cirurgia, uso de determinados medicamentos e também se ele possui alergia a contraste a certos medicamentos, se ele tem reações adversas, pois todos esses fatores serão importantes para a definição de um protocolo no momento da aquisição das imagens. Então, depois que o técnico de enfermagem realiza essa anamnese com o paciente, ele leva a anamnese até o biomédico, que estará no console de processamento de imagens. Então, o biomédico analisa essa anamnese, vê se o contraste pelo paciente pode ser utilizado, caso precise do contraste naquele exame, porque nem todos os exames utilizam contraste. E também se é contraindicado, porque se o paciente negar o contraste, mesmo que precise ser utilizado, ele não será utilizado, porque não há como mandar no paciente. Então terá que ser adquirir algum outro tipo de exame que seja possível, ou tentar convencer o paciente a utilizar o contraste, caso ele não tenha reação adversa. Depois que o biomédico faz a checagem da anamnese, será o momento das assinaturas, e nesse momento tanto o técnico de enfermagem quanto o biomédico, eles realizam assinaturas na anamnese e também outros termos que são necessários, como o termo de consentimento. E depois disso o paciente é encaminhado até o aparelho de imagem. Existem vários exames de imagem que podem ser realizados. Estou dizendo agora aqui de uma maneira geral, como tomografia ou ressonância, que são os exames que utilizam contraste, mas o procedimento é basicamente este. Primeiro a anamnese, depois o paciente é posicionado e assim o biomédico pode realizar o exame. E a principal função do biomédico é realmente a parte do console, que é o computador que está interligado com a máquina do exame de imagem, e ele irá fazer a aquisição das imagens. Então, vai depender do aparelho que ele estiver operando. Há vários recursos, vai depender da marca, do modelo do aparelho. E ele vai telefonar para o médico quando necessário, quando houver utilização de contraste ou dúvida no protocolo a ser utilizado para a aquisição dessas imagens. Mesmo porque essas imagens depois serão interpretadas e laudadas pelo médico. Então, lembre-se bem, de que uma das atividades que o biomédico não pode realizar na imaginologia é laudar exames. Laudar o exame de imagem é vetado pelo biomédico e é uma atividade única e exclusiva do médico radiologista. E médico radiologista, assim como um biomédico imaginologista, é necessário que tenha feito graduação e depois uma especialização. No caso, para ser médico radiologista, ele precisa ter se formado em medicina e depois se especializado em radiologia. Dessa maneira, ele terá como atribuição laudar exames de diagnóstico por imagem. Conseguiu entender um pouco como funciona o diagnóstico por imagem?
Como você pode ter visto, não há diferença de importância entre os profissionais. Cada um deles exerce um papel e todas as atividades são essenciais. A anamnese é muito importante, porque sem anamnese você não tem um direcionamento de qual exame deve ser feito e o porquê ele está sendo feito. Então é importante interrogar bastante o paciente, saber realmente o que o levou a estar ali no exame, qual é a patologia associada, se ele tem comorbidade, se ele tem alergia a certos medicamentos, pois todos esses fatores trarão a escolha de um protocolo e um exame mais seguro, inclusive para evitar acidentes, porque caso um paciente tenha alergia a determinada substância, ela não poderá ser utilizada e, dependendo da comorbidade, ele também poderá ter reações adversas. Então, esse momento deve ser destacado e relevante também, porque depois o biomédico irá interpretar as imagens e é claro que precisa de um profissional para isso, para a aquisição das imagens e também adquirir essas imagens de maneira que seja possível a visualização. E, inclusive, dependendo do local, quando o biomédico conhece o médico tem uma certa preferência de como ele gosta de interpretar e laudar essas imagens. Então, o biomédico ele já sabe como ele deve adquirir essas imagens, porque aí consegue facilitar o trabalho do médico. E depois, é claro, tem o processo final, que é a interpretação das imagens pelo médico, e é possível que ele laude, dando o diagnóstico correto do paciente. Se interessou bastante pelo podcast, dê uma olhada nas minhas playlists e aqui nos outros podcasts. Ultimamente eu estou em um esforço aqui para gravar vídeos no meu canal, porque eu me encontro em momento de estágio em diagnóstico por imagem e muitas das informações passadas aqui são reais mesmo. Estou vivenciando por todo esse processo em ressonância magnética no diagnóstico por imagem. Espero que você tenha gostado e caso você ainda atue nessa área, saiba que irá funcionar dessa maneira, pelo menos por enquanto, até que alguma coisa mude. E se você tiver alguma dúvida em relação à área ou quiser me sugerir algum vídeo aqui para o canal que você considere interessante, queira saber um pouco mais, coloque aqui nos comentários e também dê uma olhada na minha página do Instagram, me siga lá, se inscreva também aqui no meu canal, me dê uma força. E lá no Instagram você consegue entrar no privado e me fazer perguntas de maneira mais fácil, caso você tenha alguma dúvida. Então eu te aguardo aqui nos meus outros vídeos. Até mais!